casada com Moacir Machado Júnior, tenho 4 filhas. Hoje eu sou palestrante, falo da palavra de Deus, também escritora, está aqui meu livro, Comunicando-se Melhor, vou falar depois um pouquinho do meu livro. E é isso. Muito obrigada pela tua presença. Não esquece, clica lá no aviãozinho, chamando as amigas, tá bom? Vamos começar, eu quero fazer uma oração. Senhor, obrigado, Pai. Obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada, Jesus, pela tua graça, tua misericórdia. E que não seja eu, Pai, mas que a tua unção esteja falando através de mim, tocando o coração das mulheres, Seu Deus, e que não seja eu, mas que seja o Senhor que esteja falando através de mim. Abençoa as pessoas que estão aqui me ouvindo, para a honra e a glória de Deus. Amém. Como é bom, né? A gente começar tudo orando. Que bênção. Esse livro fala um pouquinho do que esse livro fez na minha vida. A palavra de Deus. Sobrenatural. Da comunicação, sobrenatural de Deus. A palavra de Deus. Vou contar um pouquinho do meu testemunho. Eu estava orando e Deus tocando no meu coração, e eu queria falar outras coisas. Deus falou, fale do seu testemunho. Eu não queria falar do meu testemunho, eu queria falar de outro assunto. O Senhor, não, fale do seu testemunho. E eu vou começar a falar do meu testemunho, como tudo começou. Bem, para quem não me conhece, eu fui apresentadora há mais de 10 anos e também proprietária de uma revista, fazendo cursos de gestão humana, tudo dentro da comunicação. E vamos começar desde o início. E antes, uns anos atrás, eu comecei, as minhas prioridades, eu comecei, como se diz, a ir perdendo a minha identidade. Essa é a verdade. Mas como, Senhor? Como perdendo a sua identidade? Mesmo estando na igreja, eu estava perdendo, inconscientemente perdendo a minha identidade. Eu não estava. Como você estava perdendo a sua identidade? Porque a minha prioridade não era Deus. Eu comecei, foi devagar, a perdendo a identidade. Eu tive muitos prejuízos com isso na minha vida. E foi numa época que eu estava passando, foi na época do Covid, eu estava passando muitos problemas mesmo, em todas as áreas da minha vida. E eu estava realmente perdendo a minha identidade. E foi aí que eu tinha 2 opções. Ou eu me levantava em Deus, eu me aprofundava mais. Eu quase morri, eu estava muito doente. Eu vou contar porque esse livro aqui é real. Esse livro aqui é real, o que aconteceu na minha vida. E eu comecei a buscar Deus. Eu tinha 2 opções, como eu falei. Louvado seja Deus, que eu escolhi buscar Deus. Me aprofundar na palavra de Deus, aquele sofrimento que eu estava passando na minha casa, muita luta, não sabendo uma direção. Essa época, minhas amadas amigas, mulheres, eu estava na igreja, eu estava perdendo a minha identidade, eu não sabia. E eu comecei a resgatar. Como? Eu separei um quarto, vou falar a verdade, o que aconteceu é real. E eu separei um quarto na minha casa e eu comecei a buscar Deus, eu comecei a ler a Bíblia, a orar, a me humilhar perante Deus. Eu comecei a orar, ler a Bíblia, me aprofundar mesmo. Eu ia para esse quarto 1, 2, 3 vezes nesse quarto. E a palavra de Deus é o sobrenatural de Deus, é Deus falando com você, é Deus comunicando com você, é o sobrenatural. A própria palavra fala sobre o natural, natural, mas está sobrenatural, é do alto. E o sobrenatural começou a acontecer na minha vida, a minha comunicação com Deus. Eu resgatando a minha comunicação com Deus, porque na verdade Deus está de braços abertos o tempo todo, mas é nós que temos que tomar uma posição em buscá-lo, em ter uma conexão, o Wi-Fi o tempo todo. Louvado seja Deus, que maravilha que nós podemos buscar Deus, Ele sempre vai nos ouvir, em qualquer hora, qualquer momento. É um amigo fiel, é o Espírito Santo de
Deus, que sempre que a gente precisar, Ele vai estar pronto a nos ouvir. Olha que maravilha isso! Nós temos um amigo fiel o tempo todo conosco. E eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, eu comecei a declarar a palavra de Deus. Comunicação. A comunicação, o poder, em Provérbios 18, 21, a morte e a vida está no poder da língua. E quem bem utiliza, comerá do seu fruto. E eu comecei a declarar a palavra de Deus de manhã, pedindo a Deus que revertesse aquele quadro, que me curasse, que eu estava realmente muito doente. A minha família se perdendo, eu não sabia que eu era mais em Cristo Jesus, mas eu ia à igreja, sim, eu ia, mas eu estava me perdendo. Por quê? Porque eu comecei a priorizar mais o trabalho nessa época, buscar o trabalho, esquecendo da minha família, esquecendo do mais precioso, que é Deus, primeiramente, a minha comunhão com Ele, que é a minha família. Eu estava priorizando o meu trabalho. Não digo que está errado trabalhar, mas a nossa prioridade tem que ser Deus, como Deus, a sua palavra fala. Busquem, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Não sou eu que estou falando, é uma ordenança do nosso Deus, falando que temos que buscar em primeiro lugar. E foi isso, e Deus, algo sobrenatural começou a acontecer na minha vida. Comecei a comunicar amor, começou a sua comunicação com Deus. A sua comunicação com Deus te ajuda a comunicar com você, com as pessoas. Eu comecei a comunicar melhor comigo. É o sobrenatural. O que é o sobrenatural de Deus? É Deus. Não tem como explicar. Um milagre aconteceu na minha vida. A minha vida começou a ser transformada. Um milagre começou a acontecer. E não só na minha vida. Deus começou a operar na minha casa. Naqueles problemas que eu estava passando. Deus começou. Aí eu fui mais para esse quarto orar. E eu lembro que eu ia muitas vezes. Tem dia que eu ia 4 sempre. Eu ia para o quarto e eu falava com o Espírito Santo de Deus. Eu falava com o Espírito Santo de Deus. Olha, é muito importante o sobrenatural de Deus. Fala aqui na Bíblia, eu quero ler para vocês também, que quando você aceita Jesus, é o sobrenatural de Deus. Vamos falar em Romanos 10, 9. Se com sua boca você confessar Jesus e crer no coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Mas fala em Romanos 10, 9, se com a sua boca, comunicação verbal, é o sobrenatural da comunicação quando você aceita Jesus, mas você tem que falar, depois fala aqui que você crê no coração, mas primeiro você confessa, aceitando Jesus. Olha o sobrenatural de Deus, a comunicação, começa em você falar, e o Espírito Santo de Deus habita em você. Olha que maravilhoso isso, gente. Esse é o sobrenatural da comunicação, que você começa falando e crê no coração. A Bíblia também fala, vamos ver aqui, Lucas 11, 28, que quando sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, que quando você aceita Jesus, a comunicação é verbal, o sobrenatural da comunicação, o Espírito Santo de Deus habita em você. E vamos ver sobre isso, o Espírito Santo habitar. Olha que precioso, o Espírito Santo de Deus habitar no seu coração. Em Lucas 11, 28 fala, e ele respondeu antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Olha como a gente obedecer a palavra de Deus, gente, como é importante, tem que obedecer, porque não sou eu que estou falando, eu estou falando aqui de versículos que o próprio Deus fala em sua palavra. E sobre receber o Espírito Santo de Deus, Efésios 1, 13, receber o Espírito Santo de Deus. Vamos ler. Em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É como eu falo, a palavra de Deus fala, que você aceita Jesus, que é
começa a ver o sobrenatural de Deus, da comunicação, falando, mas o sobrenatural também, o Espírito Santo de Deus habita em você. E você sabia, você sabe, eu sei que muitas pessoas sabem, que o Espírito Santo de Deus é o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é o próprio Deus. O sobrenatural de Deus, é Jesus e o Espírito Santo de Deus. Vem do alto, é sobrenatural. E vamos lá, o próprio Deus falando com você. Quando você aceita Jesus como seu Salvador. E foi o que aconteceu comigo, quando eu fui naquele quarto, priorizei Deus e fui buscar o Senhor, buscar o sobrenatural da comunicação, me comunicando com Deus. A Bíblia é Deus falando com você, é o sobrenatural de Deus, aqui é a Bíblia. Deus falando comigo, Ele fala com você aqui na palavra de Deus. Deus fala, te ensina como você viver. E a Bíblia é um livro espiritual. É o poder de Deus. Não é um livro qualquer. Não. Ela transforma vidas. Assim como transforma minha vida, pode transformar a sua também. Se você tem um problema, como naquela época eu tinha, que eu estava perdendo a minha identidade, e eu voltei, sabendo quem eu sou. Quem eu sou em Cristo Jesus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Todo homem tem um vazio dentro de si. Esse vazio se chama Jesus. Não adianta. Na época que eu estava perdendo a minha identidade, priorizando outras coisas, sucesso, trabalho, sim, é muito bom, mas desde que não esteja em segundo plano de Deus. E nessa época, o sucesso, quanto mais você busca, não satisfaz. Porque a única coisa que satisfaz a vida do homem é Jesus. Jesus fala em tua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe, amadas mulheres, não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Mas foi isso que aconteceu, sobrenatural da comunicação. O próprio Deus falou comigo. E eu lembro que quando eu comecei a buscar, eu estou até hoje, meus amados, até hoje. É como você fazer um exercício numa academia, você começa a estar forte. E se você parar, não, vai voltar seu físico de antes. É todo dia, eu faço meu devocional todos os dias. É todo dia, às vezes, mesmo que eu estou no outro dia, não, eu faço nem que fosse 5 minutos, fico 5 minutos, faço com meu marido, falo com a minha filha, priorizando Deus na minha vida. Buscai primeiro o reino do céu, a vossa justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, é um processo, não é aquela experiência, eu voltei, resgatei, eu resgatei sabendo quem eu era em Cristo Jesus, mas é um processo todos os dias, amados, todos os dias. E quem diz que é fácil, não é fácil, é a porta estreita, mas é o caminho de paz, de segurança, de alegria, encontramos tudo em Jesus. E eu lembro que com essa minha busca, que eu continuo buscando todos os dias, nós não podemos parar, é o processo até a volta do Senhor Jesus, é um processo todos os dias, estamos crescendo em Cristo. E eu lembro que numa época, e eu comecei a buscar, e não tem nada errado em você trabalhar, não, desde que Deus esteja em primeiro lugar. E Deus falou, está na hora de parar. Muitas pessoas não entenderam, nossa, um programa dando certo, revista, estava no auge. Mas eu segui, o Espírito Santo foi a hora de você parar. Eu lembro que quando eu assinei o contrato, eu já sabia que eu tinha que parar, porque eu parei porque é uma estação nova, era hora de eu parar. E eu lembro que eu falei, Senhor, o que tu queres de mim? Deus, o Espírito Santo de Deus é sobrenatural. O Espírito Santo de Deus, você pode ter um relacionamento com Ele. Eu falo que Ele é o meu melhor amigo. É o nosso, quando você aceita Jesus, Ele faz parte de você. É algo precioso. Olha, se a gente for parar para pensar, tanto que é precioso, o Espírito Santo de Deus, Deus Jesus, o sobrenatural de Deus, é o sobrenatural da comunicação. E quando você aceita o Espírito Santo de Deus, o sobrenatural, o Espírito Santo,
está dentro de você. Olha que precioso isso. E quando você resgata a sua identidade em Cristo Jesus, lendo a palavra, o que você é está tudo aqui. Você quer saber quem você é? A palavra de Deus, ela fala quem somos aqui em Cristo, essa nossa verdadeira identidade está aqui. Se você quer saber quem você é, leia a Bíblia, que você vai saber quem você é. E quando você resgata a sua verdadeira identidade, o mundo preocupa no que fazemos, mas principalmente quem somos. Qual a nossa verdadeira identidade? E eu lembro uma vez que me perguntaram, nessa época desse processo, e foi um impacto para mim, e me perguntaram: quem você é, Senhor? E eu lembro que nessa época eu estava fazendo um curso e eu comecei a escrever. Nessa época eu era apresentadora, era uma dona de revista, era tanta coisa que eu fazia, e eu comecei a escrever. E quando eu acabei de escrever, eu estava escrevendo tudo o que eu fazia. O mundo preocupa com o que nós fazemos, mas a minha verdadeira identidade eu tinha esquecido. Foi nessa época que aconteceu, que foi um impacto para mim, e eu estava perdendo a minha identidade. E quando você perde, eu não sabia quem eu era. Primeira coisa, que eu sou em Cristo Jesus. Essa é a minha verdadeira identidade. E foi um impacto para mim. Eu escrevia só o que eu fazia, mas eu não escrevia no papel quem eu era. Aquilo foi um impacto muito grande. E eu comecei a resgatar a minha identidade. Buscando, como eu falei para vocês, que eu separei esse quarto para buscar qualquer lugar que você buscar Deus, Deus vai te ouvir. Mas eu lembro que naquele momento difícil que eu passei da minha vida, eu fui naquele quarto todo o tempo, eu separei aquele quarto, que era um momento só, eu e Deus. E você buscando a Deus, Deus sempre vai te ouvir. Eu aprendi que não interessa, uma oração qualquer, sempre Deus vai te ouvir. É o acesso, é o Wi-Fi de graça, o tempo todo, é o tempo todo Ele vai estar te ouvindo. É maravilhoso isso. E voltando um pouco da minha história, Deus, o Espírito Santo de Deus transformando a minha vida. E foi maravilhoso. E realmente esse livro aqui foi real, é real. Conta um pouquinho. Se você quiser adquirir esse livro, está no Amazon, tá, por favor, fale comigo também. Fala um pouquinho, né? Mas o principal é esse aqui. É a palavra de Deus que transforma minha vida, continua transformando a minha vida. E eu lembro que nessa época, com essa transformação sobrenatural de Deus na minha vida, e eu perguntei, ninguém sabia, eu perguntei: Deus, o que o Senhor quer de mim? Perguntei e esqueci. E eu lembro que nessa época, uns anos atrás, e ninguém sabia disso que eu tinha falado com Deus. E não foi só uma vez, foi o profeta, então falou: se ele começou com esse assunto do nada. Não foi do nada. E o profeta chegou, não foi só um não, foram 2 e 3 homens de Deus realmente chegaram e falaram comigo. E eu lembro que quando eu perguntei para Deus: o que tu queres de mim? A primeira profecia que veio, Deus me chamou na frente e falou para mim: eu quero que mulheres te escutam. Por isso que é mentora de mulheres, não, amadas, é o propósito de Deus na minha vida. Então, e a gente tem que ouvir Deus, tem que ouvir o Senhor. Então eu ouvi isso de Deus, não foi uma coisa minha, não. Estou querendo falar aqui, porque às vezes tem comunicação, sempre foi do nada, não foi o próprio Espírito Santo de Deus. Você pode ter uma comunicação. Nós, quando aceitamos, nós temos uma comunicação com o Espírito Santo de Deus. Ele fala no nosso coração, Ele nos escuta, que é maravilhoso, sobrenatural, nosso relacionamento com Deus, com Jesus, que é a Trindade, o Espírito Santo de Deus. E Deus falou: esse assunto aqui é comunicação. E a comunicação foi o que eu trabalhei, quantos anos? Mais de 10 anos de comunicação, consultora de imagem, mais de 10 anos também, com vários cursos, tudo dentro da comunicação, de gestão humana. Então, aquilo tudo, sem eu saber, trabalhando, sabe, aquele um pouquinho de conhecimento, mas tudo dentro da comunicação. E foi o próprio Deus que tocou no meu coração. Então é isso, amados. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta. Sabe,
a comunicação, algo, eu vou terminar essa live, e a comunicação, é tão importante essa comunicação nossa com Deus. E eu te pergunto, qual tem sido o seu tempo de comunicação, de conexão com Deus? Se você quer crescer, se você quer realmente estar cheio do Espírito Santo de Deus, nós temos que fazer por onde? Porque Deus sempre vai estar de braço aberto, sempre. E somos nós. Foi a minha atitude em comunicar com Deus, a minha comunicação com Deus fez com que Deus transformasse minha vida, mas somos nós que temos que tomar uma posição, priorizar Deus na nossa vida. Eu continuo fazendo isso, não foi só aquele momento, não, amados, não foi. É todo dia, toda hora. Eu vou para o meu quarto, eu oro, não podemos desprezar, vivemos num mundo espiritual, onde o inimigo atinge muito a nossa mente, o diabo, ele existe. Temos que renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Temos que renovar a cada instante a nossa mente com a palavra de Deus. Ele atinge muito a nossa mente, mas há poder no que falamos. A própria Bíblia é bem clara em vários versículos falando. Provérbios 18, 21, como eu falei, e outros, que há poder, que palavras são sementes. E quantas vezes na minha época, na minha vida, quando eu estava perdendo a minha identidade, como eu falei para vocês de antes, eu falava tantas coisas, e aquilo me trazia tanta coisa ruim. Hoje eu entendo, hoje eu tomo cuidado com o que eu falo. Os pensamentos também, você vai ter pensamentos de Deus, mas você também vai ter pensamentos do diabo. É verdade, ele tenta atingir a mente, nós temos a mente de Cristo. Eu sempre falo alto, eu tenho a mente de Cristo. É muito importante tomar cuidado. A comunicação, para você comunicar melhor, você não tem outra saída. Se você quer comunicar melhor, é você comunicando com Deus. Onde eu consigo comunicar melhor comigo, com a minha família. Hoje, a minha comunicação com a minha família é diferente. Quem convive comigo sabe como é. Eu não pensava antes, eu falava, eu achava que o que eu falava, eu não pensava antes de falar. Eu tinha o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus me ajudou. Ele me ajudou. Ele é o seu grande ajudador. Quando você aceita Jesus, o sobrenatural começa. Deus sobrenatural, você recebe o sobrenatural. Olha que precioso isso. Você recebe o Espírito Santo de Deus, o sobrenatural dentro de você. E Ele nos ensina todas as coisas. E no meu relacionamento, na minha casa, quem me ajudou? Como foi esse processo de oração, de jejum, mas pedindo? Quantas vezes eu queria brigar? Eu queria brigar em casa. Quantas vezes eu queria brigar com meu velho? Eu pedi, Espírito Santo de Deus me ajuda. Sempre pedindo o Espírito Santo e Ele vem. É só pedir, amados. O Espírito Santo de Deus é o sobrenatural da comunicação, o sobrenatural de Deus. E eu continuo nesse processo. Espírito Santo, o que eu faço? Me ajuda aqui. O que eu falo? Eu falo isso ou não? Sim, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque há poder. Você vai colher o que você fala. Isso é muito sério. Quando nós vamos criar os nossos filhos, relacionamento com o marido, quantas vezes eu queria brigar? Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo fala, fique calada, ore mais. Não é hora de falar, é hora de falar. E nós temos o Espírito Santo de Deus para nos guiar, mas temos que buscar. É um processo, amadas, é um processo todos os dias, a cada instante. Não podemos parar com esse processo. E é isso. Eu queria falar outra coisa, Deus falou para me falar do meu testemunho, para a honra e a glória de Deus. É isso que aconteceu comigo. Esse livro conta um pouquinho, como eu falei, do que esse livro fez e faz e continua fazendo na minha vida. Existe o mundo espiritual e não podemos desprezar esse mundo espiritual hoje. O mal existe e o bem existe. Vamos seguir a palavra, amada, seguir a palavra, está tudo aqui. Renovar a mente com a palavra de Deus. Nossa mente,
hoje é muito bombardeada pelo inimigo, pelo diabo. Isso é aqui. Então, se você estiver forte espiritualmente, nada vai te abalar. Tudo vai ficar mais leve em todas as áreas da sua vida. Mas primeiro, eu sempre falo que a inteligência espiritual está acima, é o sobrenatural da comunicação, é o sobrenatural de Deus, está acima da inteligência emocional. É muito bom você ter inteligência emocional, não desprezo nenhum curso que eu fiz, foi maravilhoso, mas a inteligência espiritual está acima. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas, o Espírito Santo nos move, Ele faz todas, Ele é tudo, Deus é tudo, Ele está acima de Ele que transforma as nossas vidas. O que transforma uma vida das pessoas? Nossa, essa pessoa mudou tanto. Foi o sobrenatural de Deus, foi do Espírito Santo de Deus, você se tornando uma nova pessoa. As pessoas não entendem, algumas pessoas não entendem por que aquela pessoa mudou, mas foi sobrenatural de Deus, o sobrenatural da comunicação, da Bíblia. É Deus falando com você, você orando em jejum, é você buscando, é a nossa iniciativa. Deus sempre vai estar de braços abertos para nós. Essa é a verdade. Sempre Deus vai estar de braços abertos, amadas. É isso, o sobrenatural de Deus. Vou terminar a live. Obrigada para as pessoas que estão aqui presentes. Manda um aviãozinho e chamando as pessoas. Se você gostou dessa live, compartilha com as suas amigas. Não deixe de compartilhar, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E eu estou falando um pouquinho aqui do meu testemunho, é o que eu não queria falar, mas obedecendo a voz do Espírito, Deus falou, fale do seu testemunho, comece falando do seu testemunho. E vão ter outras lives que eu vou falar sobre a comunicação verbal, a comunicação não verbal, tudo dentro da comunicação, conforme que a Bíblia fala. Aguarde as outras lives, não perca, foi um prazer ter todos vocês aqui comigo. Vou terminar minha live falando que o sobrenatural da comunicação é Deus. Não tem como, a gente explica Deus, não tem como, é sobrenatural, não tem como explicar. É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus. É sobrenatural o poder de Deus, é o próprio Deus. Obrigada pela presença de vocês, muito obrigada. Compartilhe, siga o meu canal no YouTube também, Sobrenatural da Comunicação, comunicando-se melhor. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e ilumine o caminho de vocês. Que a nossa vida, a cada dia, que possamos estar comunicando cada dia mais. Quanto mais a gente comunicar com Deus, melhor nós vamos comunicar conosco, com as pessoas, melhor a nossa vida vai estar, porque vamos estar comunicando com Deus, com o sobrenatural de Deus. Obrigada, amados. Muito obrigada.